Deus seja em eterno glorificado. Caríssimos irmãos, irmãs, desejo saudar a todos na paz e na graça de nosso eterno Deus e nosso amado Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. Nesse momento, irmãos, eu gostaria de falar alguma coisa referente a Melquisedeque, mas, logicamente, que acima de qualquer nome, o nome que se profere, que é o único nome que nós temos como nome do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo, que é transliterado para a nossa língua. Então nós sabemos que o único que pôde nos dar a vida eterna, pela sua misericórdia, abrir o caminho, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Todavia, irmãos, eu gostaria de ler alguma coisa aqui no livro de aos Hebreus, no capítulo 7, alguns versículos. Diz aqui: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando este regressava da matança, pode ser em outra tradução, era da guerra dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu a 10ª parte de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, quer dizer, o nome de Melquisedeque quer dizer Rei da Justiça, e depois disso também Rei de Salém, que é Rei da Paz. Agora aqui um mistério, irmãos. Olha, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas foi feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Considerai agora o quão grande era este homem, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus despojos. Somente até aqui, irmãos. Então, Melquisedeque, podemos dizer que é uma pessoa, um sacerdote, irmãos, um homem de Deus, um homem que cria em Deus. Como nós lemos aqui, o seu nome já tinha uma tradução, né? Segundo o que nós lemos, né? E ele abençoou, irmãos, ele abençoou Abraão depois da guerra, porque Melquisedeque, cujo nome significa Rei da Justiça e da Paz, ele foi o rei de Salém, que segundo nós entendemos é a cidade da paz, que também podemos dizer que seria Jerusalém, que é Jerusalém, certo, irmãos? Aí que está o mistério, não é? Lá no Salmo 110, ou melhor, em Gênesis 11, ai meu Deus, perdoa, irmão, eu sou ruim para guardar. Gênesis 14, versículo 18 ao 20, fala sobre isso também. E no Salmo 110, versículo 4, e também em Hebreus, onde acabamos de ler aqui, não é, irmãos? Fala sobre Melquisedeque, esse capítulo 7 aqui que nós lemos. E se nós aprofundarmos, ainda há mais assuntos aqui no livro de aos Hebreus, nós podemos ver a respeito de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Da onde ele veio? Como ele surgiu? Está dizendo aqui que ele não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmãos, não tinha parente, mas está dizendo que ele era sacerdote eterno. Sacerdote de quem? Do Deus único, porque quando Abraão vinha, irmão, da batalha de eu marquei o nome dele aqui para mim não esquecer, deixa eu ver se eu acho. Guadorlaomer,
na batalha de Guardolaomer, né? Abraão foi enfrentar porque haviam aprisionado o seu sobrinho. Então Abraão foi até lá e lutou. Ali ele teve uma batalha contra aqueles reis. Não foi um rei só, foi outros também que se juntaram a Guardolaomer e seus 3 aliados. Foi 3 aliados, irmãos. Os 3 se aliaram a Guardolaomer. Pelo que consta aqui na escritura, foi uma guerra muito desproporcional, porque Abraão era um homem de Deus, estavam com os servos de Deus ali, com os filhos de Deus, mas não consta, irmãos, que ele eram homens assim, guerreiros. Sempre foram homens que procuraram, irmãos, servir a Deus, pessoas que vinham pelo deserto, caminhando a caminho da terra que Deus havia prometido a Abraão, irmãos, pela fé. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, uma terra idólatra, irmãos, que diz a palavra que seu pai, não é, era um homem idólatra, que era Terá, era um homem que adorava ídolos, né? E Abraão foi criado ali, irmãos, junto com aqueles homens, irmãos, com aquela família, com aqueles parentes, naquela localidade, e chegou um momento que ele viu que ali não era o seu lugar, porque o cristão, irmão, aquele que crê em Deus, no eterno, e aquele que tem Jesus Cristo no seu coração, ele percebe aonde é o seu lugar. Ele consegue sentir a atmosfera, irmãos, a atmosfera espiritual. A vida espiritual, ela é algo muito profundo, irmãos. Por isso que às vezes a gente entra num lugar pela primeira vez e sente às vezes um peso, uma coisa diferente. É porque a atmosfera daquele lugar, aquele lugar já parece que tem alguma coisa estranha, a gente não se sente bem. E a gente tem que clamar a Deus. E às vezes, irmãos, também Deus não quer nós naquele lugar. E às vezes Deus quer que nós vamos naquele lugar. É um mistério aí, para fazer com que aqueles espíritos maus que estão ali, naquela atmosfera que se tornou maligna, vão embora, sejam retirados, sejam lançados no abismo. Foi o que aconteceu, irmãos, até na posse das terras que já pertenciam ao povo de Israel. Deus já havia prometido a Abraão que todo lugar que pisasse a planta do pé dele, que ele fosse, não é? Deus daria para ele, mas havia lugares que eram ocupados. Então, havia lugares que a atmosfera, vamos dizer assim, quando eu digo atmosfera, não quero dizer essa atmosfera aqui, é uma forma de expressão. O lugar onde tinha que ser era ocupado por pessoas que eram idólatras. Os cananeus eram pessoas os cananitas e outros idólatras, que ofereciam até holocaustos humanos. Veja que lugar pesado. Mas Deus havia feito uma promessa para Abraão, que entregaria todas aquelas terras, aquelas localidades para ele. Já era dele, Deus deu para ele. E ninguém pode questionar, irmão, isso, porque foi Deus que fez o céu e a terra. Por isso que diz num salmo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Hoje o homem, ele briga por um pedaço de terra, ele faz guerra por um pedaço de terra, ele até destrói uma nação por um pedaço de terra, uma geração, uma formação de um país por causa de um pedaço de terra, não sabendo ele que tudo que está aqui é de Deus, embora o mundo jaça no maligno, mas ele fora criado por Deus. E agora diz a palavra que ele se reserva para a destruição por causa do pecado, tá? Diz a palavra de Deus assim: eis que estes céus que hoje vemos se enrolará como uma folha de jornal, e os elementos ardendo se fundirão
que há de perecer todas as coisas, mas para nós, irmãos, para todos aqueles que guardarem a justiça, quer dizer, que guardarem a palavra de Deus no seu coração, irmãos, resta uma esperança, que creram em Jesus Cristo, que creram em Yeshua. Quando eu falo Yeshua, é porque eu estou falando Jesus Cristo, é a mesma coisa, mas só no hebraico. Tem pessoas que falam Yahoshua, tudo bem. Um professor disse que é uma abreviação de Yeshua, eu não sei, porque comecei a estudar, depois parei, então, essa parte de hebraico. Eu estive em Jerusalém, já falei com pessoas messiânicas, que quer dizer que crê no Messias, que já veio, não nesse que eles estão esperando, esse que já veio, já ressuscitou, que é o nosso Messias, que é o nosso Cristo, e eles chamam de Yeshua. E eu também chamo de Yeshua, que foi transliterado para o grego, aonde foi transliterado para Jesus, porque não tinha a letra J, não é, irmãos? Então houve uma transliteração. E depois, para se aproximar mais do hebraico, então foi chegando até chegar. Houve muitas mudanças nas palavras, depois que vieram os maçoretas, que vieram outros intérpretes, não é, irmãos? Pessoas que estudavam, escribas, enfim. Mas o importante é que nós cremos no mesmo Salvador, no mesmo Jesus, no mesmo Cristo, no mesmo Yeshua, no mesmo Deus, que é o Deus único. Ele não é três deuses, é um Deus só. Quando nós falamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, não é que nós estamos dividindo Deus em três deuses. Três pessoas distintas que há em um único Deus. Certo, irmãos? Ele é o único Deus. Apenas isso nós cremos porque, na verdade, está escrito essa parte da Trindade. Certo, irmãos? Muitos não concordam. Mas ele é um Deus só, porém há nele três pessoas, ou melhor, ele é um Deus e há nele estas pessoas distintas. Há nele, não é um verbo transitório, não está nele, há nele. Quando nós falamos há, é porque não é transitório. Certo, irmãos? A palavra de Deus, ela sempre será a palavra de Deus. Ela não está a palavra de Deus. Ela sempre é a palavra de Deus. O verbo sempre ele é o verbo. Há de haver. Haja luz e houve luz. Essa luz que houve não foi apenas a luz do sol, porque Deus criou o sol, não foi no primeiro dia. Se nós formos olhar em Gênesis, nós vamos ver que o Senhor criou o sol depois. Então que luz seria aquela? Será que Deus não estaria naquele momento clamando ou pedindo? Porque Deus, irmãos, ele é um ser supremo, mas ele não estaria raciocinando na sua excelência da sua sabedoria, pensando, haja luz, quer dizer, que apareça uma luz, como eu vou fazer a Terra? Plana, redonda, quadrada, enfim, haja luz. E que haja luz entre nós, para nós entendermos também que as coisas de Deus, elas não são, muitas das vezes, interpretadas de uma forma literal. Elas são interpretadas de uma forma espiritual. Podemos ter o conhecimento literal, é bom. O conhecimento literal, ele faz com que nós entendamos a história, a realidade daquilo que aconteceu, dos fatos que ocorreram. Mas a espiritualidade por trás da letra, irmãos, ela é profunda e ela só se adquire através da oração, da busca a Deus, do querer de Deus também. Porque se Deus não quiser, se Deus vê que a pessoa não tem condições de suportar aquilo, Deus também não vai dar
como um pai. O filho pode ter lá os seus 18 anos, né? E já pode ter direito de tirar a sua carteira de condução, e às vezes ele não tem condições de comprar. Então ele vai lá e pede para o pai, mas o pai segura um pouco, porque sabe que se deixar aquele filho com um carro naquela idade, aquele filho pode cometer alguma loucura, porque ainda não está psicologicamente, ele vê que ainda a sua mente é muito infantil, certo? Mesmo ele tendo uma idade, às vezes ele é infantil, porque não trabalha, às vezes só quer viver nas costas do pai, entende, irmãos? Então isso é algo que nós temos que observar. Tem aqueles, irmãos, que só querem receber de Deus, mesma coisa, mas não procuram fazer alguma coisa, não procuram ler, não procuram meditar. Eles só querem às vezes ir numa denominação, sentar lá e escutar o que está sendo pregado e não examina, não faz como os bereanos. Os bereanos examinavam as escrituras, irmãos. Mas eu não quero que esse vídeo fique muito longo e eu começo a detalhar muito, então eu vou tentar ser mais breve. Então, irmãos, nós procuramos aí nesses livros que eu acabei de falar, nós vamos ver tanto em Gênesis como no Salmo 110, no versículo 4, que fala sobre Melquisedeque. Nesse versículo também, nesse capítulo 7, onde nós lemos agora, mas o aparecimento de Melquisedeque foi muito repentino. Ele de repente aparece para Abraão depois da batalha de ai meu Deus, isso eu escrevi, vou ter que repetir de novo, vou ter que ler aqui, irmão. Quadorlomer, seus 3 aliados. Depois dessa batalha é que Abraão encontrou então o Melquisedeque, se encontra com Abraão e se identifica quem era ele para Abraão. Disse para ele que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus eterno, segundo aquela ordem, uma ordem, Melquisedeque, irmão, quer dizer, irmão, já queria dizer, né? Rei da justiça, né? E também rei de Salém. Salém quer dizer cidade da paz, como eu acabei de falar, não é? Então ele era rei da justiça e rei da paz. Porque ele era rei da cidade da paz e, consequentemente, podemos dizer que seria como Jerusalém, porque a palavra Jerusalém também, vocês podem ver que significa a mesma coisa, Yerushalayim, que também é uma cidade que Deus escolheu, não é? Escolheu já naquele tempo e ainda resta para os últimos dias que ela vai descer do céu, como está escrito em Apocalipse, ataviada como uma esposa endereçada para o seu marido. Quer dizer, uma nova Jerusalém, não esta aqui da terra. Esta aqui da terra, ela vai ser substituída por uma celestial, algo superior. Se vocês lerem lá em Apocalipse, vocês vão ver que eu estou falando, né? As suas portas, as suas ruas de ouro, de pedras preciosíssimas. E quem entrará nesta cidade? Uma pergunta. Quem poderá entrar pelas portas desta cidade? Somente aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como seu Salvador. Somente aqueles que crerem verdadeiramente na palavra de Deus. Aqueles que crerem, aleluia, no sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Melquisedeque era um sacerdote que o sacerdócio dele, irmão, era superior ao de Arão, ao sacerdócio da antiga aliança, que tinha os levitas, não é? Que foi constituído por Deus também, Moisés, bendito é o nome santo do Senhor. Perdoe, irmão, estou com a garganta um pouco ruim. Então se percebe, irmãos, que o sacerdócio de Melquisedeque era superior a Abraão. Por quê? Irmãos, aí que está o mistério. Ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, não tinha parentes aqui na terra, não tinha nada. Da onde ele veio? Quem ele era? A palavra apenas diz que ele era rei de Salém, rei da justiça,
Rei da cidade da paz, não é? É o que está escrito aqui na palavra de Deus, é o que nós podemos entender, está escrito aqui na Bíblia Sagrada, certo, irmão? Nós não podemos inventar, porque está escrito aqui, certo, irmão? Então o que está escrito aqui é o que nós sabemos. Ele ofereceu para Abraão, então, pão e vinho, quer dizer, alimentou. Bem-aventurado aquele que se alimenta desses conselhos, irmão, deste pão, que é a palavra de Deus. Irmãos, reparem que eu estou usando a tradução do King James. Pode ser outra tradução, mas tem várias traduções. Eu particularmente gosto muito dessa tradução. E aquele que se alimentar dessa palavra, ele vai entender que existe um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer, que é maior do que Melquisedeque, mas que vem segundo a ordem, segundo a ordenança. Os sacerdotes, eles tinham a sua ordem, certo, irmãos? E o sacerdote também, irmãos, ele era escolhido de uma forma muito rigorosa no tempo da lei, certo, irmãos? Certo é que esse sacerdote Melquisedeque, ele já transfigurava a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não quero dizer que ele era o Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho essa audácia ou esse entendimento de compreensão, porque são mistérios que Deus não revelou. Tem muitos que consideram ele, tem teólogos que consideram de um jeito, outros consideram de outro, mas eu me atenho a isso e digo que ele, vamos dizer assim, era como se fosse uma referência, como se fosse para mim, né? Estou dizendo isso, como se fosse um rei de Salém, quer dizer, o único que é o rei da paz é o Senhor Jesus Cristo. Alguém que simbolizava, ou alguém que até pudesse ainda, seria o Senhor Jesus que veio aqui na terra antes? Não sei, não está escrito isso, irmãos. Porém está escrito que quando eles se conheceram, depois da batalha, eles já ficaram amigos. E diz aqui na palavra que ele se alegrou, irmãos, se alegrou. Um momentinho, irmão. Caiu aqui a anotação do nome do rei Cardolomé. É um nome difícil, irmão. Depois da batalha de ai meu Deus, que nome difícil. Bom, depois da batalha desses reis aí, irmão, eu não consigo nem muito falar o nome deste rei, irmão. E outra coisa, Abraão, irmãos, depois também deu dízimo para ele. De tudo aqueles despojos daquela batalha, ele deu dízimo, irmão, depois de ter conquistado, certo, irmãos? Está escrito lá em Gênesis 14, versículo 18 e 20, que Abraão ofereceu a Melquisedeque uma 10ª de tudo que tinha conquistado. E se nós olharmos, nós vamos perceber como que houve ali uma comunhão, houve ali uma paz, houve ali uma reverência. E aí que está o mistério, que agora eu vou falar. Do mesmo jeito que ele apareceu, vamos ver aqui na Bíblia. Sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Do mesmo jeito que ele apareceu, ele desapareceu, irmão. Do mesmo jeito. Da mesma forma que ele veio, da mesma forma que ele surgiu, ele simplesmente foi embora. Está escrito aqui. Vamos ler aqui, irmãos. Novamente, Hebreus. Vamos ver aqui. Vocês observam que a perfeição, eu vou ler aqui um versículo. Versículo 11, capítulo 7. De modo que se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, pois o povo recebeu a lei sobre este sacerdócio, que necessidade haveria
ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque ao mudar-se o sacerdote, há mudança na lei também se faz necessária. Porque aquele sobre quem estas coisas são ditas pertence a uma outra tribo, a qual nenhum homem assistiu ao altar. Então, versículo 14 do capítulo 7. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, da tribo da qual Moisés nada falou acerca de sacerdotes. E isto ainda mais evidente, pois que após a semelhança de Melquisedeque se levanta um outro sacerdote que não foi feito conforme a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida infinita, porque ele testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, houve um sacerdócio superior ao sacerdócio de Arão, mudando o sacerdócio, tinha que mudar. Se mudasse a ordem, tinha que mudar a lei, tinha que mudar toda a lei. Veio Cristo, houve uma nova aliança, a velha aliança, aquela aliança que o Senhor tinha com o povo. Não que ela não valeu, ela valeu até chegar Cristo, ela tem valor até hoje, porque ela é de Deus. Porém, ela já não é mais, para nós que somos cristãos, a ponte, ela serviu só de ponte, vamos dizer assim. Mas para nós continuarmos agora, nós temos que seguir uma nova aliança. Agora nós não oferecemos mais uma oferta, um cordeiro para ser holocausto, ou não fazemos mais derramamos sangue de um animal, né, dentro de um templo para nós oferecermos a Deus como sacrifício pelos nossos pecados. Por quê? Porque o Senhor Jesus já veio e já morreu na cruz, e Ele mesmo veio como Cordeiro Imaculado para tirar o pecado do mundo. Por isso que está escrito, quando João viu ao Senhor Jesus que iria ser batizado no Rio Jordão, João olhou e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado do mundo. Então, irmão e também irmã, Melquisedeque, alegoricamente, já simbolizava o sacerdócio de Cristo. Porque Cristo veio segundo a ordem superior, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote das nossas almas. Ele é o sumo pastor. E a Ele seja dada toda a glória e toda a honra. Então você, meu caro irmão e irmã, aceite a Jesus Cristo como seu Salvador. E você que já aceitou a Jesus Cristo, não pense você que é alguma denominação, alguma placa denominacional que vai dar a salvação para você. Você tem que estar ligado no sacerdócio de Cristo. Porque se a denominação não estiver ligada no sacerdócio de Cristo, não adianta nada. Não adianta dogmas, não adianta doutrinas humanas, não adianta usos e costumes, não adianta nada disso. Se não estiver ligado a Cristo Jesus verdadeiramente, se não colocar ao Senhor Jesus Cristo como a autossuficiência da salvação, temos que ser o nosso centro, o nosso objetivo, não é aquilo que foi, mas aquilo que é. Porque o que foi, já foi. E aquilo que é, sempre será. Então o Senhor, Ele veio para cumprir em nós uma nova aliança. Aliança agora feita não com sangue de animais, mas sim com o sangue do seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que, morto na cruz, vertendo seu sangue puro e imaculado, morrendo e ao terceiro dia ressuscitando, deu a nós a esperança da vida eterna.
Sejamos, pois, espirituais. Não vamos colocar a nossa mente fixada numa placa denominacional ou colocar alguma coisa acima da nossa salvação. Acima de Jesus Cristo não existe nada que possa nos salvar, só Jesus Cristo. Ah, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu guardei isso, mas eu guardei tal dia, mas eu fazia isso tal dia, eu fazia aquilo tal dia. Você colocava, mas eu fiz tantas boas obras e tantas coisas, não adianta nada. Se você não tiver Cristo acima de tudo que você já fez, você pode fazer o que você quiser. Você pode entregar até o seu corpo para ser queimado, mas se você não tiver Jesus Cristo, não resolve. Se você sofre por Cristo, se você padece por Cristo, aí você sim, né? Quantos que morreram, quantos que estão morrendo por Cristo? Agora, quantos que morrem às vezes, irmãos, por uma ideologia? Quantos que morrem porque quantos que blasfemam dos outros? Quantos que falam coisas que não devem por causa de uma denominação e deixam o Senhor Jesus Cristo de lado e defendem uma denominação? Aprenda a defender a Jesus Cristo, porque em denominações, qualquer uma delas, há erros. Então nunca coloque Jesus, a tua denominação, ou a guarda de algum dia, ou a guarda de alguma coisa, acima de Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Se colocarmos alguma coisa acima de Cristo, para podermos nos salvar, não. Eu só posso me salvar, só vou herdar a salvação se eu usar o véu. Tem igreja que usa o véu. Eu só vou herdar a salvação se eu não tomar café. Imagine, eu só vou herdar a salvação se eu usar esse tipo de roupa. Porque se eu usar outro tipo, é claro que tem que ter decência. Mas se eu usar isso aqui, eu vou perder a salvação. Você está colocando um monte de coisa acima de Cristo. Não, eu vou herdar a salvação porque eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador. E quanto aos meus defeitos, aos meus erros, Ele vai me aperfeiçoando dia a dia até eu chegar da forma que Ele quer que eu seja. Então, ficou um pouco longo esse vídeo, mas aqui ficou bem claro, ficou bem ensinado que a salvação só está em Cristo Jesus. Aceite-o e você terá a vida eterna. Não só aceite-o, mas obedeça-o. E Ele vai cada dia, quando você ora, te ensinar o que você tem que fazer. Porque aí você já tem um sacerdote, a qual não precisa mais você ficar com medo de falar com ele. Aqueles sacerdotes daquela época, existiram sacerdotes tão cruéis, irmão, tão cruéis, porque saíram fora da lei de Deus, que o povo tinha até medo deles. Mas o sacerdote que é Jesus Cristo é manso, compassivo, ele também repreende, mas o amor dele é superior a qualquer coisa. Honra e glória seja dado a Deus e paz e graça a todos em um ósculo santo dentro dos vossos corações. Amém, amém.